Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli. Vamos aí continuar nosso curso de Cálculo 2. Na aula de hoje vamos falar sobre o polinômio de Taylor. A gente já viu a aula de polinômio de Taylor lá em Cálculo 1, mas lá em Cálculo 1 era para função com uma variável só. Aqui a gente vai ver polinômio de Taylor com funções de várias variáveis, né? Vamos começar com duas, depois a gente expande para três, vai mostrar que depois é similar daí em diante, né? Porque em cálculo geralmente o maior pulo que a gente tem geralmente é do uma variável para duas variáveis, né? Depois de duas, três, quatro, geralmente é só você fazer a adequação da quantidade de variáveis. Vamos lá aqui, ó, polinômio de Taylor com uma variável. Vamos relembrar o polinômio de Taylor lá do cálculo 1. Então é o seguinte, ó, de forma geral, se f de x é uma função derivável até a ordem n, ou seja, eu consigo calcular a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta derivada até o n, até a enésima derivada. Esse daqui é o polinômio de Taylor de ordem n, né, de f de x em torno do ponto A. Então perceba que esse daqui, ó, seria a forma geral do polinômio de Taylor lá em cálculo 1. Por que a forma geral? Porque a gente tem o polinômio de Taylor de ordem 1, 2, 3, 4. Esse daqui é de uma ordem n qualquer, genérica. Se eu pegar, por exemplo, se eu quiser só o polinômio de ordem 1, aqui, ó. Se eu quiser, por exemplo, de ordem 1, aí vai ficar o P de 1, né? Que é o polinômio de Taylor de ordem 1. De ordem 1 é o seguinte, você não pega esses elevado a n, elevado ao quadrado, tudo daqui você risca, ó. Tudo daqui você risca. Pega só até aqui, ó. Até aqui é o de ordem 1. Então vai ficar o quê? De ordem 1 fica só f de A mais f' de A que multiplica x menos A, né? Porque esse grandão aqui parece complicado, né? Mas se você ver de ordem 1 é simples, ó. É só isso daqui, ó. Você vai pegar a função no ponto, mais deriva a função e calcula ela no ponto, que multiplica x menos a. Lembrando que o a vai ser trocado pelo ponto que vai ser dado. O x vai manter x, tá? Se eu quiser, por exemplo, de ordem 2, né? Aí de ordem 2, o que acontece? Aí de ordem 2, a gente vai até aqui, né? E o resto cancela. Então de ordem 2 seria o quê? O polinômio de Taylor de ordem 2. Seria tudo isso daqui, ó, o de ordem 1 mais esse segundo termo. Então percebe que esse daqui continua. Esse está de ordem 1. Isso daqui que aparece de ordem 1 também vai aparecer de ordem 2. E isso daqui tudo que é de ordem 2 vai aparecer de ordem 3. Então a gente vai só acrescentando ali algumas informações. Então percebe que o de ordem 2 começa igualzinho de ordem 1. O de ordem 3 vai começar igualzinho de ordem 2, né? Só vai acrescentar um termo. Começou igualzinho. Só que de ordem 2, além de a gente pegar a função no ponto, depois a derivada da função no ponto que multiplica x menos a gente vai somar com a segunda derivada no ponto sobre o que? 2 fatorial é quanto? 2 fatorial é 2, né? 2 vezes 1 que é 2. E isso multiplicado o x menos a ao quadrado. E aí de ordem 3, eu pego isso daqui, pego a terceira derivada dividido por 3 fatorial, que é 6, vezes x menos a ao cubo. E aí a gente vai fazendo isso quantas ordens a gente tiver. Na verdade, o polinômio de Taylor é uma aproximação para essa função aqui. Essa função geralmente é uma função complexa, que tem raiz, que tem expoente. Geralmente é uma função complexa. Aí a gente pega um polinômio de Taylor, polinômio é fácil de trabalhar, né? Pega um polinômio de Taylor, é uma aproximação dessa função nesse ponto aqui. Pertinho desse ponto aqui, ele serve como uma aproximação. Então vamos supor que eu sei calcular o polinômio, a função no ponto A. Mas eu não quero no ponto A, eu quero alguma coisa perto do A. Só que perto do A eu não sei calcular a função. Ou é difícil calcular. O que eu posso fazer? Eu posso usar o polinômio de Taylor, né, para usar como aproximação. E aí é o seguinte, quanto maior a ordem, melhor vai ser a aproximação. O de ordem 2 é melhor que o de ordem 1, ordem 3 melhor que o de ordem 2. Quanto maior a ordem, melhor vai ser a aproximação. Vamos ver um exemplo para a gente relembrar um pouquinho melhor, ainda em cálculo 1. Tá? Esse polinômio é aqui de cálculo 1, por isso que está o f', f duas linhas, né? Não está a notação que a gente usa em cálculo 2. Vamos aqui só relembrar aqui com um exemplo. Ó, eu tenho essa função e elevado a x ao redor de zero. Zero eu sei calcular, e elevado a zero é 1. Mas vamos supor que eu quero calcular o e elevado a 0,1. Eu quero isso aqui, ó, e elevado a 0,1. Não sei. O que eu posso fazer? Eu posso usar o polinômio de Taylor. Eu vou usar o polinômio de Taylor de ordem 1, que é o mais simples, tá? O que eu preciso aqui do polinômio de Taylor? Primeiro, eu preciso do f de A. Tá, então vamos calcular o f de A.
que vai ser o f de y é zero, né? Ó, y é zero. Em torno do zero, então y é zero. O f de zero, que vai ser e elevado a zero. E elevado a zero é 1. Tá. Eu preciso também a derivada no ponto. Qual que é a derivada de e de x? Bom, e de x, a derivada é o próprio e de x, né? Lembra? Então eu quero a derivada, mas eu não quero a derivada, né? Eu quero a derivada no ponto A, ou seja, no ponto zero, que no caso ele deu zero. Que também vai ser e de zero, que vai ser 1. Ok? Aí aqui é só substituir, né? Polinômio de Taylor de ordem 1 vai ser o f nos ponto A, que é no ponto zero, né? Vamos até substituir primeiro, f de zero, vou trocar todos os a's por zero, tá? Vou trocar todos os a's por zero, só para ficar mais claro. Agora vamos substituir o que a gente já tinha feito a conta. F de 0 é 1, f' de 0 calculei é 1, e aqui fica x menos 0. X menos 0 é x. Né? Então pronto, o polinômio de Taylor de ordem 1 é esse daqui. 1 mais x, né? Porque 1 vezes x é x. 1 mais x. Esse é o polinômio de Taylor de ordem 1. Se você perceber, vamos construir o gráfico do e de x e desse 1 mais x aqui, ó. O verde é o e de x. Né? O verde é o e de x. O azul é o gráfico desse daqui, 1 mais x. E a gente está calculando em torno do zero. Do x0 está aqui, ó. Onde que está o zero aqui? Está aqui. Perceba que aqui está igualzinho. E se eu pegar aqui um pedaço, aqui, ó, tipo do x aqui, ó, até aqui, ó, em torno do zero, essa reta azul fica muito mais fácil de calcular e, além disso, ela é quase igual, ela é coladinha. Lógico que depois, se eu me afastar muito do zero, aí já vai ficar um pouco distante, tá? Só que aqui ela é coladinha. Quanto maior a ordem, mais coladinho vai ficando. Que vai ficar uma parábola, né? Vai ficando um gráfico mais coladinho ainda. Mas no caso a reta já tá bom, ó. Perceba que nesse daqui, ó, se você pegar do x aqui até aqui, ó, desse x até esse x aqui, ó, esse em torno do zero, qualquer ponto que você calcular do azul vai ser uma ótima aproximação ali também do verde. Então, por exemplo, eu queria calcular o e elevado a 0,1. Né? Vamos colocar aqui de verde. Eu queria calcular o f de x igual a e elevado a 0,1. Né? E elevado a 0,1 eu nem sei fazer de cabeça, eu preciso da calculadora. Vamos pegar aqui, ó, que eu nem sei fazer de cabeça, ó. E elevado a 0,1 dá 1,105. Ó, e elevado a 0,1 dá 1,05. Só que se eu calcular o polinômio de Taylor no x 0,1, né, vamos trocar esse x aqui, né? Eu calculei o f de 0,1. Então eu troquei já o x por 0,1. Se eu calcular o polinômio de Taylor no 0,1, vai ser o quê? O polinômio de Taylor que eu calculei é 1 mais x, no lugar do x é 0,1. Deu 1,1. Olha só se não é uma boa aproximação. Compara 1,105 com 1,1. O erro vai estar lá na terceira casa decimal. A diferença desse para esse vai ser na casa de 0,005. Né? Vai estar lá na terceira casa decimal. Então posso usar como aproximação. E percebe que esse daqui eu fiz de cabeça. Olha só como que foi fácil. 1 mais 0,1. 1,1. Pronto, ó. Facinho. Agora e esse elevado a 0,1? Eu tive que colocar na calculadora porque eu não sabia. Então percebe que esse daqui, essa função 1 sobre x, esse polinômio de Taylor, é uma boa aproximação para o elevado a x em torno do ponto zero. Okay? Essa é a ideia de polinômio de Taylor. No cálculo 2 também vai ser essa ideia. Vamos então agora tentar expandir isso que a gente já sabia para uma variável, para mais que uma variável. Vamos começar com duas variáveis. Então agora eu tenho duas variáveis, perceba. Minha função não depende só de x. Minha função depende de x e de y. E perceba que o ponto que eu vou girar em torno também vai ter duas componentes, duas coordenadas, a e b. Tá? Então aqui eu vou pegar uma função de duas variáveis, ó, e eu quero calcular em torno de um ponto AB. Então vamos supor que essa função em torno do AB eu sei calcular. Eu sei calcular o f de AB, mas eu não sei calcular o f de A mais 0,1, B mais 0,1, que seria pertinho do AB. Aí que eu posso fazer? Eu posso recorrer ao polinômio de Taylor. Vamos relembrar que é o polinômio de Taylor de uma variável. A gente está de ordem 1, ok? Vamos começar de ordem 1. Então olha só, a gente só subiu a quantidade de variáveis de ordem, duas variáveis. Mas vamos começar de ordem 1. Depois a gente vai para a ordem 2, tá? Ordem 1 é o quê? Um polinômio que só tem do primeiro grau, tá?
De ordem 1 de uma variável, essa é a fórmula que a gente já viu, né? Polinômio de Taylor de uma variável é o que? F no ponto mais a derivada no ponto que multiplica x menos a. Então aqui qual que vai ser a ideia? Bom, provavelmente vai ser o que? Polinômio de Taylor de duas variáveis, x e y. Aqui não é o f no ponto? Então aqui também vai ser o f no ponto, mas aqui é no ponto AB. Agora tem duas coordenadas, né? O ponto AB. Mas, ixi, agora a derivada. Eu tenho duas derivadas. Então provavelmente vai ser as duas derivadas que vai aparecer aqui, né? Derivada de f em relação a x. Só que eu não calculava a derivada no ponto A, agora eu vou calcular a derivada no ponto AB. Derivada de f em relação a x no ponto AB, no ponto AB, ok? Isso daqui é uma coisa só, cuidado. Eu vou calcular a derivada de f em relação a x e jogar o ponto AB, ou seja, trocar o x e o y nessa derivada por a e b, que vai ser dado no exercício. Só que aqui é a derivada vezes x menos a. Bom, eu derivei em relação a x, então aqui provavelmente vai ser x menos a mesmo. Porque nesse caso esse a corresponde ao x, né? E esse b corresponde ao y. Mas tem outra derivada parcial. Então outra derivada parcial provavelmente vai aparecer, né? Derivada parcial em relação a y. Mesma coisa, não calcular no ponto A, só que aqui o ponto é AB, né? Então eu vou calcular no ponto AB. Que multiplica o quê? Bom, aqui não era x menos a, só que aqui eu derivei em relação a y. Então provavelmente aqui vai ser y menos a? Não. Y menos quem que é o ponto correspondente a y? A b. Y menos b. Será que é essa formulazinha? Vamos ver se eu acertei aqui, ó. Polinômio de Taylor de grau 1 com duas variáveis vai ser o quê? O f no ponto AB, mais a derivada parcial de x. Essa derivada parcial de x calculada na b. Então não vai multiplicar AB vezes isso, tá? Isso daqui é uma coisa só. Tá? Isso daqui é uma coisa só. Não é derivada parcial de f em relação a x vezes AB vezes x menos a. Tá? Isso aqui é uma coisa só. É a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB. Aí isso daqui vezes x menos a. Mesma coisa aqui, mais derivada parcial de f em relação a y no ponto AB, tá? Vezes y menos b. Ó, ficou parecido, né? Que simples. Vamos pegar um exemplo? Então vamos ver se a gente consegue. Antes de exemplo, só para deixar aqui um pouco mais formal, né? De forma geral, se f de x e y é uma função diferenciável, então isso daqui que a gente acabou de ver é chamado polinômio de Taylor de ordem 1 de f de x e y ao redor do ponto AB. Agora sim, que ficou um pouquinho mais formal, vamos lá a um exemplo. Ó, essa função de duas variáveis. Estamos em duas variáveis. X ao quadrado vezes y ao quadrado e eu quero ao redor do ponto 1, 2, tá? Aí é o seguinte, ó. O polinômio de ordem 1 de x, y, a gente já viu que é dessa cara aqui. O que a gente precisa? Então vamos calcular tudo que a gente precisa. A gente precisa... aqui eu esqueci, gente, desculpa. Aqui no f de x, y. Faltou aqui, né? F de x, y. Agora sim, vamos calcular. O que a gente precisa aqui? A gente precisa do f de AB. A gente precisa do f... Quem que é o AB? Ó, cuidado que esse é o A e esse é o B, tá? O A é 1, B, 2. O f de A1, B2. F de 1, 2. É só trocar aqui, ó. Troco o x por 1, 1 ao quadrado. Troco o y por 2, 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. 1 ao quadrado dá 1. 4 vezes 1 dá 4. Tá, eu preciso do f de 1, 2. Agora eu preciso do df del x. Del f del x, derivada de f em relação a x. Vamos calcular isso primeiro, depois a gente substitui o ponto AB, que é 1, 2, tá? Vamos calcular a derivada de f em relação a x primeiro. Aqui, o x quadrado é em relação a x, né? Então, derivada de x quadrado em relação a x é 2x. Tem o y quadrado, que é constante, porque eu estou derivando em relação a x. Constante multiplicando a função, ela vai manter. Então, aqui mantém o y quadrado. Só que eu quero o del f del x no ponto AB. Quem que é o ponto AB? 1, 2, que foi dado no exercício. 1, 2. Que vai ser o quê? Vamos lá, vamos trocar agora na derivada. Del f del x, eu troco o x por 1 e o y por 2. Então, vamos lá. 2, troco o x por 1, y quadrado, troco por 2. 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 1 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então, del f del x dá 8. E eu preciso aqui o del f del y, né? Del f del y, vamos calcular isso primeiro, depois a gente substitui no ponto AB, no ponto 1, 2. Agora aqui, x ao quadrado agora é constante, porque é em relação a y. Constante, mantém constante. E aqui y quadrado, o que acontece? Deriva isso com o quadrado, fica 2y. Mas eu quero del f del y no ponto AB. Quem que é o ponto AB? 1, 2. Troca o x por 1,
1 ao quadrado vezes 2, troca o x por 2. Né? 1 ao quadrado é 1, vezes 2 dá 2, vezes 2 dá 4. Pronto, é o que eu preciso? É o que eu preciso. Agora é só colocar aqui no polinômio, né? Aqui eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, de novo, falta um y. Vamos só fazer o seguinte, só para deixar claro. Esse passo que eu vou fazer agora você pode até pular, tá? Eu só vou trocar todos os A's por 1 e todos os B por 2, tá? Então aqui vai ficar f de 1, 2, troquei o A por 1, B por 2, mais del f, del x, no ponto 1, 2, troquei o vezes x menos A, menos 1, mais del f, del y, no ponto 1, 2, que multiplica aqui y menos b, o b é 2. Agora sim, vamos lá. P de 1xy, vamos trocar agora o que a gente já tinha calculado. F de 1, 2, a gente calculou aqui, deu 4. Mais del f, del x no 1, 2, ó. Del f, del x no 1, 2 dá 8. E o del f, del y no 1, 2 dá 4, né? Então aqui dá 8 que multiplica x menos 1. Mais aqui o del f, del y no ponto 1, 2 dá 4. 4 que multiplica y menos 2. Professor, pode parar aqui? Pode. Tá? Se você quiser parar aqui, você pode parar aqui. Não tem problema nenhum. Esse é o polinômio. Mas vamos só fazer a distributiva aqui. xy igual 4 mais aqui 8 vezes x dá 8x. 8 vezes 1 dá menos 8. E aqui a distributiva também, ó. Esse, né? E aqui a distributiva do 4. 4 vezes y, 4y. 4 vezes menos 2 dá menos 8. Então aqui vai ficar aqui, ó. 8x mais 4y, e agora vamos fazer os números, né? 4 menos 8 dá menos 4. Menos 4 com menos 8 dá menos 12. Tá? Aí aqui a gente fez com os números sozinhos, né? Podia parar aqui? Podia, mas você viu que aqui ficou até mais bonito, né? Então é isso. Agora depende, né? Às vezes no seu exercício tá lá as alternativas, né? Aí você tem que continuar para ver qual que é a alternativa correta. Mas aqui também é um polinômio, tá? Bom, agora a gente viu como que é o polinômio de Taylor com duas variáveis, mas de ordem 1. De ordem 1 seria o seguinte, eu pego a função e somo aqui as derivadas parciais, né? Mas cada uma multiplicando por x menos ou y menos, né? A variável menos o ponto correspondente aqui, em que a gente está girando em torno, né? Está calculando em torno. Mas como que seria de ordem 2? Vamos ver de ordem 2? É esse grandão aqui. Se você olha de primeira, você fala assim, esquece, vou parar a aula agora. Nunca vou entender isso aqui, mas você vai entender. Ok? Primeiro, essa linha aqui de cima, você já entendeu. Olha a linha de cima aqui, ó. Eu tenho uma função diferenciável de duas variáveis, né? E agora eu quero o polinômio de ordem 2. Ok? Eu não quero linear. Ó, linear, só aparece x, y. Eu quero que apareça x quadrado, y quadrado, de ordem 2. A primeira linha você já entendeu porque é exatamente de ordem 1. Olha só, a função no ponto, mais a derivada parcial em relação ao x no ponto vezes x menos a, mais a derivada parcial em relação a y no ponto vezes y menos b. Então, ou seja, essa primeira linha aqui você já entendeu, é exatamente a de ordem 1. Eu só copiei e colei aqui de ordem 1. Eu acrescentei esse outro termo aqui, que seria o quê? Que seria para expandir para de ordem 2. Primeiro, tem esse 1 sobre 2. Por que esse 1 sobre 2? Vamos voltar aqui, ó. Lembra que o polinômio de ordem 2... Vamos voltar. Opa, voltei muito. Lembra que o polinômio de ordem 2 tem a segunda derivada dividido por 2 fatorial, que é o 2? Segunda derivada dividido por 2, né? Lá no polinômio que a gente aprendeu de cálculo 1. Esse 2 dividindo é exatamente esse 2 aqui, ó. Voltando aqui, ó. Aqui é a primeira linha de ordem 1 que a gente já viu. Esse 2 dividindo é tudo isso daqui dividido por 2. Isso significa, ó, tudo isso daqui vezes meio, ou seja, tudo isso daqui dividido por 2. Essa divisão por 2 é justamente aquele 2 fatorial lá do polinômio que a gente divide a segunda derivada. E isso tudo aqui seria a segunda derivada. Perceba que a gente vai calcular a segunda derivada parciais. Só que quantas derivadas parciais nós temos? Duas. No caso que eu tenho duas variáveis. Del f, del x, del f, del y. Quantas derivadas parciais nós temos? 4. A segunda derivada em relação a x quadrado, né? Duas vezes em relação a x,
primeiro em x, depois em y, primeiro em y, depois em x e duas vezes em y, né? Ó, del 2f, del x quadrado, duas vezes em relação a x, del 2f, del y quadrado, duas vezes em relação a y, e eu tenho uma vez em relação a x, uma vez em relação a y, e a outra primeiro em y e depois em x. Só que a gente já viu que esses dois são iguais. Por isso que tem esse 2 aqui multiplicando. Aqui. Porque a segunda derivada, primeiro em x e depois em y. Deveria ter aparecido uma em relação a y primeiro e depois em x. Mas o que eu fiz, eu juntei essas duas em uma só, porque no fundo são iguais. Quando eu junto duas em um só, aí aparece duas vezes essa daqui. Tá? Então, olha só, meio. Por que meio? Porque por causa daquele 2 fatorial lá do polinômio de ordem de primeiro grau. Aí, olha só. Segunda derivada parcial, as duas vezes em relação a x no ponto AB. X menos a ao quadrado, porque não foi duas vezes em relação a x? Então vai ficar x menos a com o x menos a. Eu junto x menos a vezes x menos a, dá o quê? X menos a ao quadrado. E aqui, o que acontece? Ó, a segunda derivada, uma vez em x, outra vez em y. No ponto AB, como foi uma vez em x, outra vez em y, vai ser x menos a vezes y menos b. Tá? E aí eu multiplico por 2, por quê? Porque vai aparecer esse termo duas vezes. O del x, del y, del y, dx. Como eles são iguais, eu junto em um só. Por isso que multiplica 2. Fica 2, duas vezes. E aí o del é segunda derivada parcial da f, as duas vezes em relação a y. E aí vai ficar o quê? Y menos b na primeira, y menos b na segunda, junta, multiplica, vai ficar o y menos b ao quadrado. Tá? Essa é a ideia aqui do polinômio de Taylor de duas variáveis. Então parece complicado, é grandona. Ok? Pode dar trabalho. Mas de entender não é tão complicado assim. Então vamos lá, isso daqui, ó. É a mesma função, x quadrado, y quadrado, em torno do mesmo ponto, o A1 e o B2. Tá? Essa primeira parte aqui é exatamente o que a gente já calculou no polinômio de Taylor de ordem 1. Então vou até copiar aqui, ó. Qual que é o polinômio de Taylor de ordem 1? Polinômio de Taylor de ordem 1. Deu 8x mais 4y menos 12. Foi isso, né? Vamos ver aqui. Vamos voltar. 8x menos 4y, mais 4y menos 12. Exatamente, ó. Copiei aqui, tá? Porque eu não vou refazer essa conta. Se ele pedisse direto de ordem 2, aí eu teria que fazer tudo, tá? Mas como a gente já calculou de ordem 1, isso daqui a gente já fez a conta. Não vou fazer de novo. Vamos calcular só essa segunda parte, que são as segundas derivadas parciais. E tem esse meio aqui, né, multiplicando, mas eu preciso aqui da segunda derivada em relação às duas vezes em x. Então, a gente precisa, então, para a segunda derivada, a gente precisa da primeira derivada parcial. Vamos calcular as primeiras derivadas parciais. E aí a gente calcula as segundas. Então, vamos lá. Derivada em relação a x. Lembra que o x quadrado fica 2x, né? Y quadrado mantém. Aqui é o contrário, né? O 2 que cai, então fica x quadrado 2y, né? Vamos calcular primeiro a del 2f del x quadrado. Ou seja, eu vou pegar a derivada parcial em relação a x, que é esta aqui, e derivar em relação a x de novo. É duas vezes em relação a x. Pega as que deriva em relação a x. Ó, 2 é constante, y quadrado é constante, x é uma variável pura e simples. Então, constante vezes uma variável pura e simples fica só a constante, 2y quadrado. Né? Só que eu quero, na verdade, o del 2f, del x quadrado, no ponto AB, que é no ponto 1, 2. Troco o x por 1. Não tem x, né? Então, troco o y por 2. Vai ficar 2 vezes 2 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 dá 8, né? É isso daí. Agora, vamos pegar o del 2f, del x, del y. Né? Que está aqui, ó. Del x, del y. Então, primeiro em relação a x, essa daqui, e agora a segunda em relação a y. Então, vou pegar essa em relação a x, derivar em relação a y. Então, é o seguinte, 2x mantém, que é constante, deriva y quadrado, fica 2y. Né? Eu só vou juntar esse 2 com 2, 2 vezes 2 dá 4, né? 4xy. Percebe que se você pegasse essa em relação a y e derivasse em relação a x, também daria 2x, 2y, que seria 4xy. Seria a mesma coisa. Por isso que a gente juntou e ficou 2 aqui, né? Só que, na verdade, eu quero essa segunda derivada no ponto AB, ou seja, no ponto 1, 2. Então, vai ficar 4, troco o x por 1, troco o y por 2, 4 vezes 2 também deu 8. E a segunda derivada del 2f del y quadrado, né?
Ou seja, pega a derivada em relação a y, deriva em relação a y de novo. Então, x² é constante, 2 é constante, y é uma variável pura e simples, constante multiplicando uma variável pura e simples, a derivada fica só a constante. x² vezes 2, ou 2x², né? Até mais bonito colocar 2x². Mas aqui eu já vou substituir, vamos deixar assim mesmo. Porque eu quero isso no ponto AB, no ponto 1, 2. Troco o x por 1, troco o y por 2, não tem y, né? Então não tem que trocar. 1 ao quadrado é 1, vezes 2 dá 2. Pronto, calculei o que a gente precisava. Vamos agora substituir. Então vamos lá. O P2xy é igual. Essa primeira parte eu já vou colocar o que a gente já tinha achado, né? Porque essa conta aqui vai ficar 8x mais 4y menos 12. Nessa primeira parte. Na outra eu vou substituir. Mais meio. O meio multiplica o quê? Segunda derivada em relação a x² no ponto AB. Segunda derivada em relação a x² no ponto AB, que é 8. 8 que multiplica o x menos... Quem que é o A? O A é 1 e o B é 2, né? X menos 1 ao quadrado mais duas vezes... Segunda derivada em relação a x, depois em relação a y. A gente viu que é 8 também. Vezes 8... que multiplica aqui, ó. Agora vai ser x menos o A, que é 1, y menos o B, que é 2. Né? Então, por exemplo, aqui é x menos 1 vezes x menos 1. Por isso que eu juntei ao quadrado. Por quê? Porque foi duas vezes em relação a x. Agora aqui é x menos 1 que multiplica y menos 2. Por quê? Foi uma derivada em relação a x, outra derivada em relação a y. Aqui também, que se mudar a ordem dos fatores não altera o produto, né? Mais a segunda derivada das duas em relação a y, que deu 2... que multiplica y menos b ao quadrado. É isso daqui. Esse daqui é o polinômio de ordem 2, né? Se você quiser arrumar aqui, né, por exemplo, trocar esse 2 vezes 8 por 16, né? Fazer a distributiva aqui, ó. Vamos fazer a distributiva, pelo menos, só para vocês verem como fica. Aqui 8 vezes 2 ficaria 16, né? Aí vai ficar o seguinte... P de 2xy igual 8x mais 4y menos 12, né? Aí depende, se você tiver colocar desse jeito, já tá certo. Você achou o polinômio de ordem 2, né? Às vezes as respostas não bateu com isso daqui. Você tem que desenvolver um pouco para chegar na resposta que está aí na sua prova, no seu trabalho, né? Vamos fazer a distributiva com meio? Então, ó, tem três termos. Esse termo e esse termo. É a mesma coisa que dividir os três termos por 2, né? Que a gente vai fazer a distributiva aqui, né? Esse com esse com esse e esse com esse. Vou dividir todo mundo por 2. Então vai ficar quanto? Aqui, ó. 8 dividido por 2, 4. Vai ficar 4x menos 1 ao quadrado. 2 dividido por 16, né? Perceba que esse 2 sempre vai cortar com esse 2, né? Vai acabar sobrando só esse valor aqui, né? 16 dividido por 2 vai ser o 8. Foi o que sobrou, né? Porque o 2 corta com 2 sempre. Que multiplica x menos 1, y menos 2. E aqui o 2 corta com 2, sobra 1. 1 eu não preciso colocar, né? Mais y menos b ao quadrado. Ou o b eu não estou substituindo, o b é 2, né? Troca esse y por 2. Só troca esse b por 2. Pronto. Ao quadrado. Perceba que o x e o y não muda. Ó, manteve x e y. Eu só mudei o a e o b. E aí os valores de f de AB, de derivada parcial de f em relação a x ou em relação a x² de AB, né? Mas o x e o y manteve. Esse é o polinômio de Taylor. Aí, se eu quiser calcular, vamos supor, eu quero calcular no 1,1 e no 2,1, né? Aí sim eu troco o x por 1,1, 2,1 e eu vejo qual que é a resposta. A resposta daqui vai ser similar com a resposta desse daqui, tá? Aí mais um exemplo. Então a gente já viu o polinômio de Taylor com duas variáveis de ordem 1, que é esse daqui, de ordem 2, que além de ordem 1, onde tem esse daqui, já dá para imaginar que de ordem 3 vai aparecer um 1 sobre 3 fatorial aqui, ou seja, 1 sobre 6, lembra lá de cálculo 1. E já dá para imaginar que aqui vai aparecer já as terceiras derivadas parciais. De ordem 4, já para imaginar que aqui vai ser 1 sobre 4 fatorial, e aqui já vai aparecer as quartas derivadas parciais, né? Em cada termo você já sabe, né? Se, por exemplo, se eu derivei 4 vezes em relação a x, vai ser x menos a elevado à quarta. Se eu derivei 3 em relação a x, 1 em relação a y, aqui já vai ficar x menos a ao cubo e o y menos b,
né? Então já dá para imaginar como que seria a expansão com duas variáveis. E como ficaria com 3, para finalizar a aula? Como ficaria com 3 variáveis? Vamos começar de ordem 1, depois você dá para imaginar como que é a expansão. Que a ideia vai ser a mesma de duas variáveis. A diferença é a seguinte, ó, tem uma função com 3 variáveis, f de x, y, z. A diferença é que meu ponto aqui vai ter 3 pontos também, a, b, c. Né? Então aqui o polinômio de ordem 1, em relação a x, y, z de 3 variáveis, eu vou ter que calcular o f no ponto. Vamos começar de ordem 1, tá? Ordem 1. O f no ponto, igual, mais a derivada parcial em relação a x no ponto ABC, que multiplica x menos a, igual, mais derivada parcial de f em relação a y no ponto ABC, vezes y menos b, igual, só que agora eu tenho uma outra variável. Então eu tenho uma outra derivada parcial, mais a derivada parcial em relação a z, no ponto ABC, agora o z menos o c, né? Porque o a corresponde ao x, o b corresponde ao y e o c corresponde ao z. Né? E aí você consegue expandir aí para quantas variáveis você quiser e de que ordem você quiser. Ok? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Não esquece de deixar o curtir no vídeo. Abraços e bons estudos a todos.